E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, eu sou o Trindade, professor de matemática. Agora você vai estar assistindo aí comigo a aula 19, uma aula que trabalha aí com a ideia de função afim, beleza? Só que para a gente falar de função afim, acho que vale a pena a gente dar uma introdução aí, né? Bom, quando você vai pegar um táxi, geralmente ao entrar no táxi, você sabe que tem alguns valores que são cobrados para você. No caso, são cobrados, por exemplo, a bandeirada, que é um valor fixo, dependendo do lugar e dependendo do horário que você pega. São cobrados também o valor pela distância percorrida, mas também o valor aí pelo tempo que você fica nesse táxi. Vamos imaginar que você vai pagar um determinado valor apenas em relação à distância que você percorre, beleza? Pois bem, então você vai pagar nesse táxi, por exemplo, R$ 5 de bandeirada, que é um valor fixo, mais R$ 2,50 por cada quilômetro rodado. Então, a gente pode representar o valor que você paga, se a distância percorrida for x, por 2,5 vezes x. Esse aqui vai ser o valor que você, teoricamente, pagaria no táxi. Pois bem, então, esse exemplo, na verdade, eu gosto de mostrar para que você perceba que a função afim está totalmente inserida no seu cotidiano, né? Assim como, por exemplo, quando você pega um transporte público para ir até um shopping fazer algum tipo de alimentação. Por exemplo, você vai de transporte público comprar coxinha, por exemplo. Então você pega lá um ônibus que você paga um valor fixo para ir, um valor fixo para voltar, e aí você vai pagar um valor de acordo com a quantidade de coxinhas que você come. Então é importante você perceber que a função afim está completamente inserida aí na sua vida, no seu cotidiano. Pois bem, então vamos generalizar essa ideia. O que é uma função afim? Uma função afim é uma função de R em R, e aí é importante destacar essa simbologia, né? Você já viu nas aulas anteriores que escrever desse jeito significa dizer que o domínio é real e o contradomínio é real. Então, uma função de R em R, tal que toda função afim tem a forma f de x igual a vezes x mais b. Pois bem, e aí vamos dar nomes a essas constantes a e b aqui, né? Esse a é o que nós chamamos de coeficiente angular. Coeficiente angular. O b é o que nós chamamos de coeficiente linear. Mas deixa eu fazer uma observação importante, né? O mais correto, na verdade, não é chamar o a de coeficiente angular, e sim, no fundo, chamar isso de taxa de variação. Trindade, então, peraí. Esse coeficiente angular aí, na verdade, é a mesma coisa da aula anterior que nós vimos? A mesma coisa que a variação do y sobre a variação do x? Isso. Coeficiente angular é a nossa taxa de variação. Mas, Trim, por que é mais correto chamar de taxa de variação ao invés de coeficiente angular? Esse valor a da variável x, nós chamamos aí de coeficiente angular muito por conta da geometria analítica. Mas quando você olha para a geometria analítica, o plano cartesiano da geometria analítica ele é muito bonitinho, né? A variação do x varia de 1 em 1, a variação do y varia de 1 em 1 também. Então você não tem problema em relação a isso. Agora, quando a gente olha para uma função, não é verdade que isso necessariamente acontece. A gente pode ter a variação do tempo de mês a mês, mas em relação à variação da temperatura, de 15 em 15 graus Celsius, por exemplo. Então você percebe que as unidades elas não são as mesmas dentro da função. Então faz muito mais sentido a gente falar isso de taxa de variação, ao invés de simplesmente coeficiente angular. Beleza? Então a gente sabe que o a é o nosso coeficiente angular, parênteses, né, barra taxa de variação, que é bastante importante você guardar isso aí. Beleza. Pois bem, alguns exemplos práticos aí, né, de função afim. Exemplos práticos e bastante importantes são os seguintes.
Por exemplo, eu posso escrever aqui a função f de x igual a 2x mais 1. A função f de x igual a 2x mais 1 é uma função afim. O que eu gostaria que você percebesse? Nesse caso, o a vale 2 e o b vale 1. Ou seja, a taxa de variação é 2 e o coeficiente linear é igual a 1. Agora, se eu escrevo a função f de x igual a 3, por exemplo, a função f de x igual a 3, ela também é uma função afim, mas aqui nesse caso o a vale 0 e o b vale 3. E a função f de x igual a 6 menos x. Olha só que interessante essa função. A função f de x igual a 6 menos x, o que acontece nela? O a vale menos 1 e o b vale 6. Legal. Por que eu construí esses 3 tipos de funções aqui? Porque a gente precisa diferenciar esses 3 tipos. E aí, como que a gente diferencia esses 3 tipos de função? Através do gráfico delas. Cada uma dessas funções terá um gráfico diferente. E toda vez que você olhar para uma função afim, quando eu digo função afim, eu digo uma função da forma a vezes x mais b. Toda vez que você olhar para um gráfico, para uma função que tem essa estrutura ax mais b, o gráfico sempre será uma reta. Sempre será uma reta. Mas, ô Trindade, por que você escreveu reta entre aspas, se sempre será uma reta? Porque é o seguinte, quando a gente olha para uma reta, e aí aqui eu trouxe minha reta para você ter isso como exemplo, quando a gente olha para uma reta, a gente pode ter, na verdade, 4 comportamentos de reta. Eu posso ter, basicamente, uma reta que é crescente, ou seja, varia x, varia y, né? Você sabe que se está aumentando x, está aumentando o y, essa reta é crescente. Pois bem, eu posso ter uma reta que é decrescente, está variando o x e variando o y, você está percebendo que também é positivo. Eu posso ter uma reta que é constante, desta forma, mas isso aqui, vertical, também é uma reta. Porém, por mais que isso aqui seja uma reta e ela possua a sua respectiva equação da reta, ela não é uma função. Porque você lembra que nas aulas de função, para que você tenha de fato uma relação de função, para cada valor do domínio, você tem apenas um único elemento no contradomínio fazendo relação com ele. Então, esse gráfico, que é uma reta vertical, ele não é função. Porque para um único x, você percebe que você tem vários valores de y se relacionando com eles. Então, por isso que a gente coloca essa ideia de reta entre aspas. Então, a gente vai estudar apenas 3 tipos de retas, que são as retas que são crescentes, decrescentes e constantes. Então, aqui eu vou desenhar aqui a primeira reta. Uma reta crescente, desta forma. Reta crescente. Reta crescente. Melhorar esse gráfico, né? Crescente. Uma reta constante. E uma reta decrescente. Bom, o que eu gostaria que vocês notassem aqui? Você percebe que todos esses gráficos, em algum momento, intersectaram os eixos. Ou seja, eu tenho a intersecção com o eixo x aqui, a intersecção com o eixo y, intersecção com o eixo y, intersecção com o eixo y, intersecção com o eixo x ali. Beleza? Pois bem, o que é a intersecção com o eixo x?
Essa intersecção com o eixo x é o que nós chamamos de raiz ou zero da função. Raiz ou zero de f de x. Trindade, mas como assim raiz ou zero de f de x? Lembra que todas essas funções têm o formato f de x igual a ax mais b, certo? Todas elas têm esse formato. F de x igual a ax mais b. Então, espera aí. O que é a raiz ou zero de uma função? Aí, vale a pena eu dar um destaque aqui, né? Para a gente obter a ideia da raiz ou zero de f de x. O que é raiz ou zero de f de x? O que eu vou fazer aqui, na verdade, funciona para qualquer tipo de função. Seja função afim, quadrática, exponencial, logarítmica, qualquer função, beleza? O que é raiz ou zero de f de x? Raiz ou zero de f de x é o valor de x, vírgula, tal que, vírgula, f de x seja igual a zero. Trindade, como assim? Então, quando a gente olha para a equação ax mais b, que é a função f de x igual a x mais b, eu quero encontrar, na verdade, o valor de x de tal forma que essa função seja zero. Então, se ax mais b igual a zero, eu posso dizer que o x, então, é dado por menos b sobre a. Então, esse valor aqui, que é a raiz ou zero da função, é dado por menos b sobre a. Um detalhe bastante importante, você não tem a necessidade de decorar isso. Por que você não tem a necessidade de decorar isso? Porque, pô, para eu descobrir a intersecção com o eixo x, basta eu igualar a função a zero. Simplesmente isso. Não tem a necessidade de decorar isso. Tudo bem? Assim como também, você percebe que da mesma forma que eu tenho lá a raiz ou zero de f de x, eu também tenho aí a intersecção com o eixo y. Intersecção com eixo y. O que acontece com a intersecção com o eixo y? Vou escrever aqui igualzinho eu escrevi ali, né? É o valor de y. É o valor de y, vírgula, tal que, vírgula, x seja igual a zero. Pessoal, não sei se você percebeu, mas determinar o valor de y tal que o x seja igual a zero, na verdade, é encontrar aí o f de zero da função. Então, se você tem a função f de x igual a ax mais b, se eu quero encontrar o f de zero, eu estou calculando a vezes 0 mais b. Portanto, quanto que vai ser o f de zero? Vai ser o próprio valor de b aí. Tudo bem? Então, a intersecção com o eixo y é o nosso coeficiente linear. Vai ser o b. E aí, é importante a gente analisar em que momento que esse gráfico será crescente, constante e decrescente. Já que a ideia é a gente olhar para o A, que é a taxa de variação, nesse gráfico que é crescente, se a taxa de variação for positiva, ou seja, se o A for positivo, eu vou ter uma reta totalmente crescente. Se o A for igual a zero, né? Lembrando que na função constante, ela também é uma função afim da forma ax mais b, porém, nesse caso, essa função da forma ax mais b,
o coeficiente angular dela é igual a zero. Então, eu sei que o A, nesse caso, vai ser exatamente igual a zero. E aí, em uma função decrescente, o A é menor que zero. Lembrando que essa função também é da forma f de x igual a ax mais b. Só mais uma observação importante, né? Eu não posso chamar uma função afim de função do primeiro grau. Por que eu não posso chamar uma função afim de função do primeiro grau? Por um motivo bastante simples, né? Quando a for igual a zero, nós não temos uma função do primeiro grau, porque essa função ela vai ser da forma f de x igual a b. Então, essa função aqui ela não é do primeiro grau. Tudo bem? Então, é importante a gente diferenciar essas coisas aí. Beleza? Pois bem, pessoal, nós temos aí, dentro do conceito de função afim, né, dentro da ideia de função afim, coisas que são fundamentais para a gente entender. O A, ele é responsável unicamente pela inclinação dessa reta. E se o A ele é responsável unicamente pela inclinação dessa reta, a gente precisa também dar uma atenção para esse ângulo alfa aqui, né? Da mesma forma que eu vou dar uma atenção para esse ângulo alfa aqui. Trindade, mas e na reta constante? Onde que está esse ângulo alfa? O ângulo alfa seria esse ângulo todinho de 180 graus, beleza? E o que nós temos de especial em relação a essa inclinação? A tangente desse ângulo alfa vai ser o nosso coeficiente angular. E o nosso coeficiente angular, que nós já sabemos, que é a nossa taxa de variação aí. Então, essas coisas todas a gente precisa guardar. Então, o A ele é responsável pela nossa inclinação, o que significa dizer que quanto mais positivo o A, maior o A, mais inclinada essa reta é. Quanto menor é o valor de A, se o A for negativo, menos inclinada essa reta é no sentido decrescente, ela vai ser decrescente. E se o A for igual a zero, você tem aí uma reta constante. Beleza? Bom, nós temos alguns problemas que podem aparecer em relação à função afim. Quais são os tipos de problemas que aparecem geralmente em relação à função afim? Geralmente, ele te dá a função e pede para você esboçar o gráfico dessa função. E ele te dar essa função pode ser de acordo com um texto, ou através de uma lei de função, através de uma propriedade, etc. Ou ele pode te dar o gráfico e pedir para você determinar a função. Um detalhe importante, muitas vezes ele te dá o gráfico de forma implícita. Ele pode te dar esse gráfico através de uma tabela. E aí ele vai pedir alguma relação para essa função. E aí, eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora, nesse momento, e olhasse para o exercício 1 da sua apostila. No exercício 1, você vai aplicar exatamente as ideias de função afim, interpretando um texto e modelando matematicamente uma função. Beleza? Então, vem comigo, pausou, fez, volta para cá e olha a resolução, beleza? Então, vamos lá. O que o exercício 1 nos diz aí, né? Vou apagar essa primeira parte da lousa. O que o exercício 1 nos diz? É uma questão da UEL, né? E diz assim: Viaje Bem é uma empresa de aluguel de veículos de passeio que cobra uma tarifa diária de R$ 160 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Beleza. Em carros de categoria A. A Lucar é uma outra empresa que cobra uma tarifa diária de R$ 146 mais R$ 2 por quilômetro rodado, para a mesma categoria de carros. Bom, no item A, ele pede, represente graficamente em um mesmo plano cartesiano as funções que determinam as tarifas diárias cobradas pelas duas empresas de carros de categoria A que percorrem no máximo 70 quilômetros. Pessoal, lembra, deu um tempinho, resolveu, agora vem comigo, vamos resolver juntinhos. Primeira coisa importante,
a gente vai estabelecer algumas funções. Então, vamos lá. Estou resolvendo a questão 1. Então, primeira coisa, sejam, vírgula. Olha só agora. Eu tenho que esboçar uma função para a empresa Viaje Bem, para o valor pago pela empresa Viaje Bem, e pelo valor pago pela empresa Alucar, né? O que você vai pagar em cada uma dessas empresas de aluguel de carro. Então, sejam f de x, 2 pontos, valor da Viaje Bem, e g de x, o valor da Alucar. Beleza? Então, eu tenho f de x e g de x e esses dois valores aí. O que a gente tem de especial agora, pessoal? Nós sabemos que do enunciado, dois pontos. A Viaje Bem, ela cobra uma taxa fixa de R$ 160 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, eu posso dizer que na Viaje Bem, a função que representa ela vai ser f de x igual a 1,5x mais 160. É exatamente muito parecido com o exemplo do táxi que eu dei no início da aula, né? E a g de x é o seguinte. A g de x, ele diz que cobra R$ 146 fixos mais R$ 2 por quilômetro rodado. Ou seja, 2x mais R$ 146. Ah, legal. Só que ele quer que você não encontre a função especificamente, e sim que você esboce o gráfico dessas funções. Então, tá bom. Gente, por que é fundamental agora que você consiga retornar aí para a primeira aula lá de taxa de variação e perceber o seguinte, né? Já que eu sei que o A, que é o coeficiente angular, taxa de variação de uma função, ele determina o quanto essa reta cresce mais devagar ou mais lentamente, olhando para essas duas funções, eu sei que ambas as funções, elas são funções afim, e ambas as funções são funções crescentes, beleza? Pois bem, sabendo que essas duas funções são crescentes, a gente percebe que uma cresce mais rápido que a outra, tudo bem isso ou não? Uma função cresce mais rápido que a outra. Então, olha, para eu representar esse gráfico no nosso plano cartesiano, eu vou fazer o seguinte, então. A primeira reta que eu vou desenhar é a reta da função g de x, porque ela parte lá de quando x for igual a zero é R$ 146, e ela cresce R$ 2 a cada quilômetro rodado. Então, a função g de x, ela vai ser essa reta aqui, ó. Então, ela sai de 146, bonitinho. E aí, daqui a pouco, a gente vai colocar um limite para essa função. Espera só um segundo, ou seja, onde que ela acaba. A função g de x é aquela reta ali, laranja. Enquanto que a função f, ela cresce um pouco mais lentamente que a função g. Mas ela começa de R$ 160. Então, ela começou de R$ 160. Porém, aqui nós temos um certo cuidado, né? Qual que é o cuidado que nós precisamos tomar aqui? É o seguinte. Primeiro, aqui eu tenho o y e tenho o x. Ele diz que represente graficamente em um mesmo plano cartesiano as funções que determinam as tarifas diárias cobradas pelas duas empresas de carros da categoria A, que percorrem no máximo 70 km. O que significa dizer que esses dois gráficos, eles precisam parar exatamente no momento em que você percorre 70 km. Exatamente nesses pontos aí. E aí, vamos descobrir esses valores de y para quando o x for igual a 70.
Gente, quando x for igual a 70, na função f de x, 1,5 vezes 70, 1,5 vezes 70 vai ser 105, beleza? Isso ou não? 105. 105 mais 160 vai dar 265. Legal. Enquanto isso, na função g de x, quando x for 70, aqui vai ser 2 vezes 70, que é 240. Aqui eu coloquei o valor no lugar errado, né? 140, mais 146 dá 286. 286, espera que eu inverti. Aqui é 265 e aqui é 286. Beleza? Esses são os gráficos aí dessas funções. Então, 265, 286. Tudo bem? Bom, aí, isso é o item A, né? No item B, ele já faz outra pergunta. No item B, ele pergunta: determine a quantidade de quilômetros percorridos para o qual o valor cobrado é o mesmo. Justifique sua resposta. Ô, gente, na verdade, o que ele quer saber é exatamente o momento em que esses dois gráficos se intersectam. É exatamente esse ponto. Quando que isso acontece? É essa a pergunta que ele quer fazer aí. Ou seja, ele quer descobrir quando que f de x será exatamente igual a g de x. E aí, né, 1,5x mais 160 igual a 2x mais 146. Resolvendo essa conta, você vai chegar que o x é igual a 28. Ou seja, quando você percorrer 28 quilômetros, vai ser exatamente o momento em que esses carros pagarão os mesmos valores. Pessoas, tudo bem isso ou não? Beleza? Ok? Bom, aí é o seguinte, vamos resolver a questão 2 da Unicamp agora. O exercício 2 da Unicamp, lembrando que a ideia é que você pause o vídeo agora e você tente resolver sozinho, beleza? A questão 2 da Unicamp é uma questão bastante interessante. Vamos lá. Seguinte, ele coloca assim: a numeração dos calçados obedece padrões distintos, conforme o país. No Brasil, essa numeração varia de 1 em 1 e vai de 33 a 45 para adultos. Nos Estados Unidos, a numeração varia de meio em meio e vai de 3,5 a 14 para homens e de 5 a 15,5 para mulheres. Considere a tabela abaixo. Bom, aí ele te deu uma tabela que eu vou representar essa tabela aqui porque ela vai ajudar a gente na resolução do exercício, beleza? Então, ele te dá uma tabela aí bem com os números e o comprimento do tênis, né? Então aqui é a numeração. Detalhe, é a numeração do tênis no Brasil, tá bom? Numeração brasileira, né, que é o T. E o comprimento do calçado, que ele chama de X. E aí ele diz assim, que a numeração brasileira, quando for 35, quando o número da pessoa é 35, significa dizer que o comprimento é de 23,8 centímetros. Quando a numeração é 42, o comprimento vai ser de 27,3 centímetros.
Beleza. Aí ele diz, suponha que as grandezas estão relacionadas por funções afins, que no caso, você tem duas funções afins, que é o tamanho em relação a x igual a ax mais b. Para a numeração brasileira, e xt igual a ct mais d para o comprimento do calçado norte-americano. Para o comprimento do calçado, desculpa. Pois bem. Aí ele diz assim, encontre os valores do parâmetro A e B da expressão que permite obter a numeração dos calçados brasileiros em termos do comprimento ou os valores do parâmetro C e D da expressão que fornece o comprimento em termos da numeração. Gente, então no caso, é interessante que ele está pedindo para você obter o valor de A e B ou obter os valores do parâmetro C e D. Então eu vou obter os valores de A e B, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Nós sabemos que o tamanho do calçado brasileiro em relação a x, que o tamanho do calçado brasileiro em relação a x, e aí aqui eu estou resolvendo o item A, beleza? Vai ser dado por ax mais b. Mas o que nós sabemos? Quando x for 23,8, o tamanho do calçado brasileiro é 35. E quando x for 27,3, o tamanho do calçado brasileiro é 42. O que significa dizer, então, que nós podemos fazer o seguinte, né? Que quando x é 23,8, então eu tenho 23,8a mais b igual a 35. E tenho 27,3a mais b igual a 42. Pessoal, resolvendo esses sisteminhas de equações, você vai encontrar o a igual a 2 e o b igual a menos 12,6. Beleza? Tudo bem? Ok. Aí agora vou resolver o item B. No item B, ele diz o seguinte. No item B, ele diz, a numeração dos calçados femininos dos Estados Unidos pode ser estabelecida de maneira aproximada pela função definida por f de x igual a 5 vezes x menos 20 sobre 3. Beleza. Em que x é o comprimento do calçado em centímetros. Sabendo que a numeração do calçado, nk, forma uma progressão aritmética de razão 0,5, e o primeiro termo dele é exatamente igual a 5, e que n de k vai ser exatamente igual à função de ck, então eu sei que n de k é igual à função de ck, de acordo com o que está no seu enunciado. Com k natural, calcule o comprimento 5 da numeração de calçados. Gente, para eu calcular o comprimento 5, eu preciso, na verdade, saber aí a numeração 5 do calçado. O que nós sabemos? A numeração 5 é um termo de uma progressão aritmética. O que nós podemos dizer, então, é que a numeração 5 será dada por N1 mais 4 razões. Beleza? Nós sabemos o N1 e nós sabemos quanto que é essa razão. Então, eu sei que N5 vai ser igual a 5 mais 4 razões. 4 razões é 4 vezes 0,5, 4 vezes meio. 4 vezes meio é 2. 2 mais 5 igual a 7. Então, eu sei que a numeração 5 do calçado é igual a 7. Então, o que nós sabemos, então? Nós sabemos que a numeração 5
vai ser exatamente igual à função do comprimento 5. Mas, se a numeração 5 é exatamente igual à função do comprimento 5, eu posso dizer o seguinte, que N5, que vai ser 7, igual a FC5. Usando a ideia de notação de função, então, 5 vezes C5 menos 20 sobre 3. Beleza? Multiplicando em cruz isso, né, ou multiplicando todo mundo por 3, nós vamos ter 21 igual a 5 vezes C5 menos 100. Menos 100. E aí, 5C5 vai ser igual a 121. Portanto, C5 vai ser igual a 24,2 centímetros. Pessoal, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Foco aí nas tarefas, mantenha o seu ritmo de estudo. É isso aí, pessoal. Até mais.